Bem-vindos ao canal, continuaremos com a leitura do livro de Êxodo. Por favor, deixe seu like, isso ajuda o canal a crescer e a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo, Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como montão. Os abismos corraram-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se a minha alma deles. Arrancarei a minha espada. A minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento. O mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem me é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendiste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos Moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Míriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Míriam lhes respondia, Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Capítulo 16. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois de sua saída da terra do Egito,
E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda ou não na minha lei. E acontecerá que, no sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra ele. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos dar carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do acampamento. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda e redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que estiverem em sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. E colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com um homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para o dia seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes alguns deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e tirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer. Porque, aquecendo o sol, derretia-se, e aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei. E o que quiserdes cozer em água, cozei. E tudo o que sobrar, guardai para amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem houve nele algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao 7º dia, alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto, no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado.
Encherás um homer dele, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, e põe nele um homer cheio de maná, e colocou-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. Finalizamos aqui os capítulos 15 e 16 do livro de Êxodo. Por favor, deixe uma curtida e um comentário. Pode ser um amém. Deus abençoe a todos.